O livro de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Vamos fazer uma observação aqui. A questão da explicação da parábola do semeador. Versículo 13, ele diz assim: o Senhor Jesus, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a semente é a palavra. Ele explica lá, ele explica muito bem. Versículo 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Muito bem. Voltando lá no 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Mas eles não receberam com alegria? Receberam. Como eu ouvi de um amado irmão da nossa comunidade, ele fazendo um comentário a respeito desse versículo, ele diz assim: quando nós ouvimos o Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é morte e ressurreição. O que é Evangelho? O Evangelho é Cristo, o amor de Deus revelado através da pessoa do seu Filho Jesus, naquilo que ele é e por aquilo que ele fez, realizou, em benefício de quem? Quando nós ficamos sabendo desta palavra de Deus, o que o Senhor Jesus Cristo fez para nos salvar, para nos resgatar, para nos reconciliar. Ele nos aceitou. Quando nós ouvimos isto, nós vimos a grandeza dele e, ao mesmo tempo, a pequenez do nosso estado, que pensamos ser grandes, autossuficientes. Quando vemos esse Deus que se torna homem, gente, ele desce, ele se fez homem, servo, obediente até a morte de cruz, em nosso favor, nos incluiu na sua morte, ele nos aceitou eu como sou. Isso não deveria nos trazer alegria no momento. Deveria ter tristeza e um arrependimento. Olha só as pessoas que recebem a palavra com alegria. Ao invés de tristeza pelo seu estado, depois vem alegria pela manifestação de Deus na pessoa de Cristo. Aí sim, o Evangelho, ele confronta com a gente. O Evangelho, ele mostra que eu e você somos incrédulos, imperfeitos, imundos, sujos. Do fio de cabelo até a sola do pé não tem nada em mim e nem em você que possa ser aceitável diante de Deus como algo aprovado. Não existe. Eu e você nascemos pecadores. E eu estou pregando o Evangelho. O Evangelho é dizer da pequenez do homem, da finitude do homem, da imperfeição do homem, da arrogância e soberba do homem e do estado de incrédulo e filho espiritual do diabo, que é esse homem. Isso é pregação do Evangelho. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Aí nos entristece.
Que profundidade deste amor! Que Deus gracioso é esse que veio nos encontrar, sendo nós quem somos? Isso nos impacta, isso na hora traz arrependimento, e arrependimento é acompanhado de tristeza. A tristeza segundo Deus produz vida, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Essa é a diferença de um arrependimento vindo da parte de Deus e um arrependimento, chamado arrependimento, na verdade é remorso, vindo pelas coisas do mundo, pelas besteiras que fizemos neste mundo. Mas quando nós ouvimos este evangelho, o evangelho é morte e ressurreição. Quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha o evangelho. 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, sois salvos. Salvos do quê? Quando eu fiquei sabendo que ele, o Salvador, estava me salvando do meu estado como eu estava, isso me entristeceu e me conduziu ao arrependimento, e ele me fez ver como um espelho, olhando para o espelho, ele me fez ver quem realmente eu sou. A pregação do evangelho nos mostra quem somos, mas também mostra a graça, as misericórdias do Senhor e quem ele é. Nós, vendo quem ele é, como um espelho, nós vemos quem somos, e isso nos entristece, ao invés de nos alegrar. Este é o evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esta é a beleza. Mas ele morreu a minha morte e ele ressuscitou para me ressuscitar. Justamente eu, Senhor. Quando uma pessoa recebe isto, traz tristeza, arrependimento, até angústia. Mas ao mesmo tempo, isso que é a pregação do evangelho, diminui a gente, dói. Elimina a gente, dói, fere, mas tem cura. Ele revela a graça. Essas pessoas que a recebem com alegria, esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Talvez tenha sido a sua história. Você andou muito bem um tempo, mas depois apareceu um namoro, apareceu um desemprego, apareceu uma contrariedade, decepções na vida. O que aconteceu? Vou chutar o balde, vou chutar tudo, vou acabar com tudo. Se desviaram. Não teve firmeza. Sabe por quê? Porque essa pessoa foi alcançada, a semente é maravilhosa, poderosa, mas ela foi como fosse jogada em pedras. Não criou raízes. As tribulações e as provações vão nos aprovar ou nos reprovar. Aí nós ficamos sabendo se as convicções que declaramos, se as confissões que fazemos, se realmente tem realidade espiritual, verdades espirituais no nosso interior ou não. Aí nós vamos saber se a palavra caiu em terra boa ou caiu
em pedras. Mas o Senhor pode trocar esse coração de pedra por um coração de carne e tornar essa terra boa, preparada pela ação da pregação do Evangelho. Cristo, Cristo, Cristo. Amém. E amém. Reflita sobre isto. Reflita sobre isso, meus queridos.